Forte abraço a vocês que nos acompanham aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, a melhor análise do jogo, no podcast Passando a Limpo, a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A classificação, como sempre, a gente tocando e destacando os principais acontecimentos, principais jogos, principais gols, e a 13ª rodada que acontece no fim de semana, chegando com muita coisa, dos jogos especiais, teremos jogos que se repetem durante a próxima semana. Grande abraço ao Thiago que está aqui comigo. Tudo bem, Thiago? Beleza? Seja bem-vindo. Opa, Juninho, beleza? Obrigado mais uma vez pelo convite de estar voltando aqui. Mais uma vez uma rodada com bastante coisa para falar. Sempre está tendo muitos jogos interessantes, muita mudança na tabela, nas posições dos times. E como você mesmo disse, agora a gente entra numa sequência onde vai ter time que vai começar a poupar, né? Porque vamos entrar na reta da Copa do Brasil, Libertadores. Então, essas próximas rodadas também devem ter mudanças no posicionamento dos times, Juninho. Esse poupar aí, eu vou dizer para você uma coisa, viu? Acho que nego vai poupar quem machuca, porque quem não machuca vai pro jogo. Muito beleza, hoje contamos mais uma vez com o apoio e a produção do Vinícius Falquete, que traz para nós já imediatamente uma visão da 12ª rodada. Olha lá, uma passada rápida, uma vitória fora de casa, duas vitórias, duas vitórias fora de casa, em casa uma, duas, três, quatro, cinco. Rapidamente, Thiago, jogar em casa é mais fácil pelo jeito, né? Jogar em casa tem suas vantagens, né? O fato de você conhecer o gramado, conhecer os atalhos do campo, aonde o campo está melhor, aonde não está, fora o apoio, a diferença que faz jogar ao lado da sua torcida, né? Então, como a gente já comentou algumas vezes, tem vários times que jogam de um jeito em casa e quando vão jogar fora muda completamente a maneira de jogar, o que acaba fazendo que não tenha uma constância muito grande, mas jogar dentro de casa sempre é favorável, né, Júnior? Sem dúvida. Quando eu era atleta, eu imaginava que jogar fora de casa era super tranquilo, né? Você vai lá, transfere a responsabilidade. E depois, no meu período de estudante, o Thiago, na educação física, que tem psicologia do esporte, uma das disciplinas, né? Aí que eu fui ver que é muito mais fácil vencer em casa no Campeonato Brasileiro. Também acontece assim. Vamos trazer os momentos desta rodada, exatamente que começou com o primeiro resultado, a vitória do Santos de virada, Thiago. Você acompanhou? Me parece que a expulsão do jogador do Juventude o Juventude já vencendo por 1-0, a expulsão do Yuri Lima facilitou para que o Santos buscasse a virada no segundo tempo? Foi uma expulsão que teve a intervenção do VAR, né? Uma entrada muito forte. Não foi nem tão alta, né, a solada em si, mas foi uma entrada muito forte, então o VAR acabou interferindo e aí o Santos acabou crescendo no segundo tempo. O Santos ele estava chegando através das jogadas aéreas com o Bauerman, que fez o primeiro gol, né? Ele já tinha cabeceado 2 vezes para a defesa do goleiro, mas aí o Santos empatando o jogo, né? Acaba crescendo com um a mais, e aí tem a volta do Marcos Leonardo, que estava vindo da seleção, e ele está numa fase impressionante. Ele sempre foi, desde que chegou, um cara de poucas oportunidades para balançar a rede, e aí você dá espaço para ele. O Santos no segundo gol teve muito espaço, o jogador para dar assistência e o Marcos Leonardo para finalizou até meio que de bico, né? Uma finalização muito forte, muito rápida, e a vitória que volta a colocar o Santos lá na parte mais para cima, mais perto dos primeiros colocados ali no G4. Então, vitória importantíssima para o Santos, e o Juventude começa a ficar meio tem que ficar um pouco ligado, né? Porque não está conseguindo resultados, o trabalho não está fluindo, e a gente conhece o Brasileirão, é muito complicado, mas a vitória passou a ser merecida, mas surgiu através da expulsão, sim, Juninho. Esse meio ligado que você falou do Juventude aí, amigo, eu vou falar para você, o Campeonato Brasileiro, em que pese nós tenhamos 10 gigantes, né? Antigamente tinha 14, 15, mas não é fácil não. O Thiago destacou bem, o Juventude abriu 1-0, 25 do primeiro tempo, a expulsão registrada por nós aos 49 ainda do primeiro tempo, e o Santos com o Eduardo
Balmer, olha que nome bacana que esse cara tem, e depois o Marcos Leonardo, voltando da seleção brasileira, deu números finais, uma ótima vitória para o Santos, que sobe para a 8ª colocação, mantendo o Juventude lá na briga do rebaixamento, lá na 19ª colocação. Vamos falar depois especificamente dos jogos, mas só para registrar, o Juventude joga fora de casa contra o Atlético Goianiense e o Santos enfrenta o Red Bull no sábado. Esse jogo que nós falamos, Juventude 1, Santos 2, aconteceu na terça-feira lá no estádio Alfredo Jaconi, na belíssima Caxias do Sul. Perfeito? Então está registrado. O Santos também tem Copa do Brasil no fim de semana, no meio da próxima semana, está registrado. Segundo jogo da rodada, já na quarta-feira, o Red Bull Bragantino 4-2. O que aconteceu, Thiago? Esse tal Coritiba assustou? Ou o Bragantino saiu daquele momento torpe que ele estava, hein? A volta do Arthur, ela agrega demais para o time do Red Bull Bragantino, não só coletivamente, mas individualmente também. Ele é um cara que costuma acertar nas decisões e ele é um cara de muita qualidade, então ele acaba mudando o patamar do time, né? Mas o destaque do jogo fica para o Johan, que teve uma atuação de gala, 2 gols, assistência, quase fez o terceiro, quase conseguiu o famoso hat-trick, quase levou a bola para casa, né? Mas o Curitiba ele poupou um pouco, eu não sei se pensando no Atletiba do final de semana, não sei qual foi a ideia do Mourinho, mas ele poupou, não sei exatamente o motivo, mas isso acabou fazendo com que o Bragantino ficasse ainda mais forte no jogo. A entrada do Igor Paixão mudou o time do Curitiba, porque ele é um cara muito intenso, de muito 1 contra 1, que arrisca muito, tanto que ele fez o gol. Mas a vitória foi merecida e quase que incontestável, porque o Bragantino não foi ameaçado nenhuma vez no placar, eu digo. Então, a vitória merecida e importante para o Bragantino, que estava começando a ficar lá para baixo, agora já aparece na metade de cima. Então, a vitória é importante para o Massa Bruta, Júnior. Exatamente. Lá em Bragança Paulista, no Nabi Abichedid, que foi por muito tempo presidente da Federação Paulista, 1-0 Johan, 6 minutos, Arthur 2-0, 33, Johan, como o Thiago destacou, 3-0 no primeiro tempo. Como no começo do segundo tempo, Igor Paixão, um dos destaques do Campeonato Brasileiro, fez 1-3, né, que foi o time dele que fez gol. A 29, Natão, zagueiro, fez 4-1 e no final do jogo, Adrian Martinez fez o segundo gol do Coritiba. O Coritiba se mantém no lugar intermediário, 12º lugar, e o Bragantino, com 2 resultados bons, assume uma condição legal, 9º lugar, na primeira parte da tabela. As duas equipes não têm outras competições. O Red Bull joga contra o Santos, como acabamos de falar, e tem um Atletiba e Coritiba e Atlético. Olha, um jogo no fim de semana complicado. Também na quarta-feira, mas lá em Fortaleza, no Ceará, no Castelão, Ceará 0, Atlético Mineiro 0. Não tenho dúvida nenhuma, hein, Thiago, que tem alguma coisa acontecendo nesse Atlético Mineiro que parece que está atrapalhado. O que será que acontece lá? O Ceará ainda não venceu em casa no campeonato e a gente sabe o quanto faz diferença, né? Como a gente estava falando, é importante, claro, você buscar pontos fora de casa, mas jogando em casa sempre tem uma segurança maior. A maior parte dos times conquista a maior parte dos seus pontos jogando sobre seus domínios. Mas no Atlético parece que as coisas estão começando a desencaixar, tem gente já pedindo o pescoço do Turco, ele já está começando a ficar meio na corda bamba, agora ele tem sequência pesada, é Flamengo no Brasileiro, é Flamengo na Copa do Brasil, aí vai ter um confronto na Libertadores, se eu não me engano, contra o Emelec em breve também. Então é bom as coisas começarem a fluir novamente, como foi assim que ele chegou, né? Talvez o principal jogo do Atlético em nível tenha sido contra o Flamengo na Supercopa. Então, ele pode reeditar essa boa atuação aí nesse final de semana. É um jogo difícil, porque o Flamengo vence, volta a vencer, então o Atlético tem que ficar ligado também. Claro, não pelo seu posicionamento, mas porque se começar a acordar só lá na frente, não vai dar para alcançar Palmeiras, não vai dar para alcançar Corinthians, não vai dar para alcançar o Flamengo e Inter, o Flamengo que deve voltar a subir, então tem que ficar ligado sim, é preocupante
não só pelos resultados, mas pelas atuações do Atlético nos últimos jogos, Juninho. Eu tenho acompanhado, eu acompanho várias emissoras, televisão, um pouquinho de site, eu vejo, tem um alerta vermelho ligado lá no Atlético Mineiro com relação ao treinador, não é? Daqui a pouco os caras vão acionar o tal de Cuca, que deve estar lá parado esperando. De toda forma, 0-0 Ceará e Atlético Mineiro. O Atlético se mantém na sexta colocação, provavelmente não é o local que eles imaginam, e também o Ceará em 15º não é o que imagina. No fim de semana o Ceará enfrenta o Cuiabá, o Atlético, como o Thiago trouxe, enfrenta o Flamengo, uma coisa complicada. No meio da próxima semana tem Fortaleza e Ceará, que legal, Atlético Mineiro e Flamengo de novo. Muito bem, vamos seguindo o próximo jogo. Flamengo 2-0. 2-0, 10º lugar. Acalmou o Flamengo, Thiago, ou não? Tá aquele muvuca ainda? A vitória foi crucial para dar uma baixada nessa pressão, mas é aquela coisa, já enfrenta o Atlético no final de semana, no domingo, e se perder um jogo que é considerado um confronto direto, querendo ou não, mesmo com a posição dos dois times, porque a gente imagina que os dois vão terminar lá em cima, já volta essa pressão toda. É claro, é o início do trabalho do Dorival, já deu para ver um pouco, mas bem pouco, das ideias dele nesse último jogo. O Flamengo teve uma atuação boa, segura, onde sofreu pouco. A volta do Arrascaeta, ela faz uma diferença brutal para o Flamengo. É aquele cara que joga a camisa 14, ele é um 10 clássico, é o cara que tem o último passe, que pisa na área. Ele muda o patamar do Flamengo, igual a gente falou do Arthur no Bragantino. Bola na trave, chegou a fazer gol, eu acho, mas anularam. Deu assistência, outro para o Gabriel, anularam. E é importante também o Flamengo, o Gabigol voltar a marcar, né? Fazia um tempo que ele não fazia gol. Então é importante. A comemoração dele mostra isso, né? Mostra que ele tirou esse peso. O time não é que depende dele, até porque tem uma boa opção do Pedro no banco. Só que quando o Gabi ele está em boa fase, não só nos números de gol, mas em participação, saindo da área, fazendo isso e aquilo, o time do Flamengo cresce muito mais. A vitória foi merecida. Aí também o detalhe foi o primeiro gol do Ayrton Lucas, né, pelo Flamengo. Meio na sorte, foi cruzar, acabou indo pro gol, mas gol, é o que vale. Os 3 pontos estão aí muito por conta dele, que melhorou bastante a lateral esquerda do Flamengo, Júnior. Na súmula não está escrito que foi sorte não, viu, Thiago? Está escrito lá gol do garoto. Deixa eu ver aqui, seguindo o nosso trabalho técnico, é exatamente isso. Ayrton Lucas, 6 minutos do primeiro tempo, ajudando muito o Flamengo, né? E você trouxe um destaque que é muito legal, os amigos que nos acompanham aqui no Passando a Limpo, nas plataformas do Juninho Fonseca de Olho no Lance, a comemoração do Gabriel, o Gabigol, é super relevante, porque como se desabafasse, olha, voltei a jogar bem, estou fazendo gol. Realmente isso é muito importante para efeito de grupo. E a participação do Arrascaeta, sem dúvida, ela é sempre, no meu entendimento, mais do que decisiva. O tal uruguaio, quando joga, o Flamengo está sempre perto de vencer. Flamengo com 10 pontos, com 15 pontos em 10º lugar, longe do que imaginamos, e o Cuiabá lá dentro, se mantendo dentro da briga do rebaixamento, muito complicado. O Flamengo tem Atlético no fim de semana, como nós falamos, Cuiabá tem Ceará no fim de semana, e no meio de semana o Flamengo tem Atlético lá no Mineirão também pela Copa do Brasil. Na sequência, nós temos Goiás 1, Internacional 2. Olha só, Thiago, até que enfim, nós diríamos, até que enfim o Internacional venceu, está muito tempo sem perder, venceu, que é uma coisa importante, fora de casa, não é? O que você me diz, esse Internacional? Essa condição de próximo das primeiras colocações é um fato? É um acidente? O que você me diz, Thiago? O Inter, que na última rodada já havia vencido pela primeira vez no Beira-Rio no campeonato, então, e contra o Flamengo, né, não é qualquer vitória. Foi para esse jogo sabendo que o Corinthians poderia perder ponto, por exemplo, que era um jogo difícil e complicado. Então foi para esse jogo sabendo quanto era importante pontuar. Jogou para isso, não foi um jogo brilhante, não foi um jogo do mesmo nível do que foi contra o Flamengo. O próprio Wanderson, por exemplo, que jogou muito e decidiu contra o Flamengo, teve uma atuação mais abaixo, mas jogou o suficiente para vencer um Goiás que
Sempre dá trabalho. O Goiás vem fazendo gols quase todos os jogos. Tinha o Pedro Raul numa sequência muito boa, mas o Inter abre o placar cedo com o Edenilson e isso muda muito, até por ser fora de casa, muda o clima do estádio, né? Aí o Goiás ele empata o jogo com o da Silva numa bola parada com o cruzamento do Elvis, um momento onde a torcida estava crescendo, o time estava crescendo. E aí o Inter com o Alan Patrick, que desde que voltou vem agregando muito, esse time do Inter, ainda mais na ausência do Tyson, que vira e mexe, se lesiona. É importantíssimo o momento e a importância, o nível que traz o Alan Patrick para esse meio campo do Inter, Juninho. Exatamente, Goiás 1, Internacional 2, lá no Ailê Pinheiro, onde o Goiás tem o hábito de jogar, não é no Serra Dourada, que é um must na época que eu fui jogador de futebol. Edenilson 1-0, 7 minutos, da Silva 1-1, 40 minutos, e no comecinho do segundo tempo, Alan Patrick fez 2-1. O Internacional sobe e sobe forte para terceiro lugar com 21 pontos, e o Goiás fica a um passo da linha do rebaixamento. O Goiás é forte, mas um campeonato desse tamanho não é nada fácil, não. O Goiás enfrenta o Corinthians no fim de semana, o Internacional enfrenta o Botafogo. O Goiás tem clássico no meio de semana que vem contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil. Esse jogo deve mexer muito com o que vai acontecer lá no Goiás. Também na quarta-feira, América Mineiro 0, Fluminense 0. O que você me diz, Thiago? Esse jogo teve chance de sair gol? Os melhores momentos tem 30 segundos, ou nos melhores momentos desse 0-0 tem aí um minuto e meio, Thiago? Não é aquele 0-0 que falasse 0-0 foi bom mesmo sem gol, né? Não foi aquele jogo bonito de se ver, foi um jogo muito brigado, teve expulsão, a expulsão do Alê logo cedo também. O Alê é um cara que faz muita falta pro meio campo do América. O Nonato entrou muito bem, teve um momento de uma leve discussão ali, não só uma bronca do Ganso com o John Kennedy, se eu não me engano, o que mostra que o Fluminense ele foi perdendo, os nervos foram ficando mais nítidos e expostos durante o jogo, porque sabia o quanto era importante essa vitória, sair do Independência com 3 pontos, onde é difícil vencer o América, foi uma derrota no último quase um ano do América, seria muito importante para a sequência do Fluminense, mas o empate não dá para falar que é um resultado ruim, nem para o América, que jogou em casa, para jogar a maior parte do jogo com um a menos, mas é um resultado que não ajuda muito nenhuma das duas equipes, né? Fica meio assim, até porque quem veio de trás veio ganhando, então é uma situação que deixar pontos igual o Fluminense deixou acaba sendo mais ruim do que para o América, que jogou com um a menos, Juninho. Essa condição de comparação que você fez, que às vezes, né, Thiago, nós temos um empate que é um empate que consolida uma posição, não foi o caso desse jogo, que no meu entendimento, na matemática de classificação, um empate que mantém os dois times na linha 2 de classificação, o América em 13º, o Fluminense em 11º, sinalizando instabilidade, né, na competição, não tem um número impactante. De toda forma, é isso que acontece, os jogos fora de casa. O Fluminense deve ter ficado satisfeito, porque eu tenho dúvidas, e o América também. O América, perdão, como eu disse, o América tem o Fortaleza no fim de semana, o Fluminense joga contra o Avaí no domingo lá no Maracanã. Lembrando que no meio de semana o Fluminense tem Copa do Brasil com o tal de Cruzeiro. A Raposa está vindo lá da Série B, mas deixa a Raposa para lá. Vamos seguindo ainda na quarta-feira à noite, o tal Timão, aquele time que o Thiago parece ter um pouquinho mais de preferência, mas analisa com inteligência. Um segundo tempo super quente, hein, Thiago? Teve momentos, Thiago, me permita dizer, que eu tive a impressão que era MMA ou não. Me diz aí. No primeiro tempo começou com um sufoco absurdo do Atlético. Já era esperado uma pressão inicial, mas eu não esperava que o Atlético ia conseguir fazer com que o Corinthians recuasse tanto. Foram 3 escanteios em 5 minutos. O William quase deu uma assistência para o jogador do Atlético, o Cássio fez uma bela defesa. E aí o Corinthians ele consegue, o próprio William que tinha errado o passe, ele acaba sofrendo a falta que gera o belo gol do Roger Guedes, certamente entre os mais bonitos do campeonato até aqui. Não foram mais uma batida de falta. Ele não é especialista, mas bateu como um especialista, uma bola
que vai saindo do goleiro, com a força exata, porque a falta não foi perto. E aí esse gol mudou o jogo, porque quando o Corinthians abre o placar, principalmente fora de casa, é muito difícil do outro time reagir, porque o Corinthians, quando ele começa a ele ditar o ritmo do jogo, fica muito difícil para o adversário, porque o Corinthians sabe a hora de acelerar, desacelerar. Aí o Atlético não conseguiu chegar mais no primeiro tempo, praticamente. Teve uma bola ou outra ali com o Pablo. Aí o segundo tempo já foi outra história. O segundo tempo só deu o Atlético, o Corinthians ele abdicou do jogo. Eu acho certo, sim, você recuar o seu time num jogo difícil, onde você sabe que vai sofrer pressão. É claro que recuando você chama mais o adversário, mas recuar é diferente de retrancar, né? O Corinthians ele não recuou, ele retrancou. E aí o Atlético começou a bombardear. Tem o Terans, que a gente já fala algumas rodadas, ele é um cara crucial para esse time, ele não tem medo de arriscar, finalizou coisa de 6 vezes no jogo, ele já estava perto do gol. E aí o que mudou o jogo foi a entrada do Vitor Roque, né, na minha visão, o atacante que o Cruzeiro perdeu quase de graça pela idade e pelo nível dele. Entrou, sofreu o pênalti que foi juvenil, sim, mas mandou bola na trave, botou uma fumaça danada. É um cara que daqui a pouco, claro, tem que respeitar o bom momento do Pablo, mas daqui a pouco ele vai, se tiver uma sequência, vai ser difícil tirar ele do time, até pela idade, pela qualidade que ele traz. Mas o empate não dá para falar que não foi justo, que não foi merecido, porque o Atlético jogou melhor, só que o Corinthians, quando chegou, também soube chegar com perigo, soube administrar o primeiro tempo inteiro, então acaba tendo um empate que faz com que o Palmeiras alargue um pouco mais sua vantagem para o Corinthians, mas não é nada uma vantagem absurda ainda. O Atlético também continua lá em cima, perde posição, mas continua lá em cima. Então, é um empate que mexe com os dois, mas não deixa em uma situação que fica muito atrás de ninguém, nem que começa a ficar muito à frente de ninguém. Então, e sobre a MMA, como você disse, o Rony foi expulso com 5 minutos em campo, uma expulsão juvenil. Um lance de Mantuan, aquela mania de jogador tomar pancada no peito e cair com a mão na cara, aí começou discussão, aí foi juvenil Rony, garoto, mas isso aí para mim, esse argumento para mim não existe, de garoto, não sei o que, para mim você entra no jogo, você tem que estar concentrado, você não pode pensar só em você tem que pensar no coletivo. Não prejudicou tanto, porque foi um para cada lado, né? Teve o Hugo Moura também no Atlético, mas é uma expulsão que faz com que certamente ele vai perder um pouco da moral com o Vitor Pereira, porque ele tinha acabado de entrar, ia entrar para ajudar o Corinthians, então é uma situação complicada, Juninho. Sem dúvida, deixa eu ver se o meu som está aberto aqui, que eu estou no lugar errado. Tiago, essa frase a respeito do Rony é muito interessante, porque ele, como um volante pegador de marcação, tanto é que ele entra babando, né? Desgasta um pouquinho, porque ele tem que se preparar, porque é uma coisa que acontece no campeonato. Você está vencendo um jogo fora de casa contra um adversário que está próximo, o Atlético tem uma distância de dois lugares na classificação, então ele queimou a ficha dele e, sem dúvida, o Corinthians ainda não atingiu um patamar de desempenho de jogo. O Corinthians, enquanto resultado, ele mantém uma linha de bons resultados, né, uma linha boa de classificação, se mantendo numa linha de classificação super interessante, Corinthians em segundo lugar. Quer dizer, esse empate seguramente foi bom para as duas equipes. Atlético Paranaense 1, Corinthians 1, na Arena da Baixada. Roger Guedes, 4 minutos. Terans aos 36 na cobrança de penalidade máxima. As duas equipes se mantêm na linha alta de classificação, segundo e quarto. O Atlético enfrenta no meio de semana Copa do Brasil, vai jogar lá na Bahia, e o Corinthians tem o tal de Santos pela frente. Nós falaremos disso no começo da semana. Na sequência, vitória do Botafogo 1-0 frente ao São Paulo, Thiago, que para o Botafogo um resultado maravilhoso. É assim que posso dizer? É um resultado importantíssimo, até porque o Botafogo havia perdido para Goiás e Avaí jogando em casa. Mesmo assim, a torcida continuou comprando o projeto. A gente fala toda vez que é um projeto de médio a longo prazo, então tem que ter essa paciência. E a torcida vem abraçando isso. É claro, tem a chiadeira, tem um pouco de vai e reclamação, que é natural também. Mas vitória importantíssima para o Botafogo, num novo esquema, né, uma nova formação que trouxe uma solidez defensiva, tanto que o São Paulo quase não incomodou o gol defendido pelo Gatito.
O gol do Botafogo, uma boa jogada, o jogador, me fugiu o nome do cara que fez o gol agora, mas um belo gol, onde ele poderia ter finalizado antes, ele dá mais uma limpada, o que mostra um pouco da desorganização do São Paulo, e o São Paulo continua numa instabilidade muito grande, quando joga fora de casa principalmente, não consegue vencer fora, perde muito pouco, mas empata muito, então, e essa inconstância fora de casa, em relação ao que rende e pontua no Morumbi, que faz com que o São Paulo não ande para frente. É raro ver o São Paulo, se pegar desde o começo do campeonato, cada rodada ir subindo, é normal o São Paulo ou se manter ou perder posição, e é essa inconstância que faz o time ter uma preocupação muito maior do que já teria na Copa do Brasil, que vai pegar só o Palmeiras, né, só o melhor time da América que está voando. Então, tem que ligar muito o sinal também, entra aí numa sequência, não tem um adversário besta também não na Sul-Americana, então tem que ficar atento, porque nos 2 torneios tem jogo fora de casa também, e não pode se jogar bem só em casa e nunca jogar bem fora. Então, vitória crucial para o Botafogo, resultado péssimo para o São Paulo, porque os times, como eu disse, de trás vem ganhando, o Flamengo venceu, os times vão começar a subir, então tem que ficar... O bom para o São Paulo foi o empate entre Atlético e Corinthians, né? Mas por outro lado, o Inter já venceu e abre uma vantagem maior. Então tem que ficar ligado sim, porque senão não vai andar e vai ficar aí, não vai para lugar nenhum, Júnior. Sem dúvida. Essa abordagem com relação ao São Paulo, perfeita. Né? Você tem um time de altíssimo nível que planta 90% dos seus resultados em casa. Isso não tem como você fazer destaque quanto a isso. Tudo bem, porque você tem que fazer uma pontuação de alto nível em casa, mas uma pontuação tão baixa fora de casa entra num campeonato mata-mata, que é o caso do que nós teremos o São Paulo terá pela frente na Copa do Brasil contra o Palmeiras. Quer dizer, se não produzir nada em casa, já vai para o segundo jogo sem chance. Né? Isso aí realmente é o momento, eu imaginava o momento ideal para o São Paulo vencer um Botafogo que estava todo atrapalhado. Botafogo no fim de semana enfrenta o Internacional lá no Beira-Rio, e o Palmeiras e São Paulo fazem um aquecimento da Copa do Brasil no fim de semana. E na segunda-feira, bem lembrado, na segunda-feira São Paulo e Palmeiras, na quinta-feira São Paulo e Palmeiras, 1-0, gol de Kaique, você lembrou bem, o garoto é um garoto da base formado, eu vi ele dar entrevista, foi muito feliz para dar entrevista, porque falaram a respeito que o gol dele lembrava Ronaldinho Gaúcho, ele falou, deixa o Ronaldinho Gaúcho para lá, eu vou ficar aqui no meu lugar, Thiago. O garoto foi muito esperto, tal de Kaique. Claramente jovem, mas gostei muito que ele foi bem simples. Amigo, você está falando de Ronaldinho Fenômeno, o cara tem resultado em Copa do Mundo, em Libertadores, em Europa, enfim. Foi muito legal Ô, Juninho. Oi, pois não. Eu só vou pegar o carregador que está acabando a bateria aqui do computador, está só um minuto. Isso, fica à vontade. Então, o Vinícius me mantém aí na tela. Nós falamos sobre São Paulo e sobre Botafogo do Rio. O Botafogo está na 14ª colocação. Para ele, o Botafogo foi um resultado muito bom. Para o São Paulo não atrapalhou muito, mas quebra um pouquinho do objetivo, que a distância do São Paulo frente ao primeiro colocado é uma distância muito grande, fatalmente isso aí pode atrapalhar o São Paulo, mas o São Paulo tem que se preparar, amigo. O São Paulo tem que se preparar muito bem para os Jogos da Copa do Brasil, porque os Jogos da Copa do Brasil, eu vou falar para você, tem um peso muito, muito grande, né? Bom, vamos falar de um outro resultado desta quinta-feira. Olha aqui, que maravilha. Deixa eu ver se eu estou na ordem. Se não, isso, a ordem correta. Palmeiras, rapaz, o Thiago, eu não sei. Esse tempinho que você foi buscar o carregador e voltou, o Palmeiras ontem fez 3 gols. Você está sabendo disso? Vamos dizer, em 3 minutos o Palmeiras fez 3 gols, cara. E isso em Campeonato Brasileiro de altíssimo nível, quanto acontece, tem cara de goleada. Acho que o 4-2 ficou até pouco, viu, Thiago? Tá de volta? Acho que quando o Palmeiras saiu atrás do... Tô de volta. Eu acho que quando o Palmeiras saiu atrás do placar, ninguém chegou a duvidar de que o Palmeiras viraria o jogo, né? Era o normal, seria o Palmeiras conseguir a vitória mesmo saindo atrás. Teve aquela sequência muito rápida
já para a reta final do primeiro tempo, que faz com que acabe com o jogo do Atlético, né? Não é que tomou o empate, foi empatado, tomou 3 gols em 3 ataques, com participação muito grande do Gabriel Veron. O peso que o Gustavo Gomes traz, né? Mesmo que defensivamente ele não foi aquele zagueiro espetacular ontem, ofensivamente ele fez 2 gols. Se pegar quantas vezes no Campeonato Brasileiro os zagueiros fizeram 2 gols no mesmo jogo, você vai achar muito pouco, né? Porque é raro, já é difícil fazer um, porque não é fácil você subir na área para ganhar de todo mundo. Então, dois, então, ele volta, ele muda esse patamar. O Scarpa é claro, o Veiga faz muita falta porque ele é um craque, mas no resultado não está tendo esse peso da ausência dele, né? Porque o Scarpa, que geralmente joga aberto com o Abel, porque o centralizado é o Veiga, tá dando conta de ser esse armador. Ele participa de gol toda a rodada, ele cria chance toda a rodada. É um cara igual, como a gente disse, o Terans, não tem medo de arriscar e o chute de fora da área. Poucos times usam dessa arma, que é uma arma pode ser um diferencial muito grande dentro do jogo. Então, a vitória é incontestável, é merecida. O Palmeiras consegue alargar um pouco a sua vantagem em relação ao Corinthians pelo empate. A rodada pode ser boa para o Corinthians porque recebe o Goiás em casa e o Palmeiras vai ter que enfrentar o São Paulo, é um clássico, onde é favorito, é claro, mas essa rodada, essa vitória do Palmeiras no clássico, ela vai mostrar que realmente vai ser difícil tirar a liderança do Palmeiras, então tem que ficar atento nessa rodada, é claro. A liderança é garantida, né, para essa rodada, não tem como perder a liderança. Isso dá uma leveza, né, para dentro do jogo, ainda mais um jogo complicado como esse. E o Palmeiras, ele sobra em todos os campeonatos, ele é favorito em todos, não para ganhar todos, né, porque isso já é uma outra história, é muito difícil, a gente sabe disso, mas é favorito em todos ele foi o melhor time até aqui, então tem que ficar atento com esse Palmeiras, que não é de hoje que a gente fala isso, mas que é um time muito perigoso em todos os setores, em todos os jeitos de atacar, de defender. Tem que ficar atento, Juninho. Isso, muito boa. Não preciso nem colocar. Você fez tudo que eu queria dizer, só destacando mais ainda. A hora que o Veiga voltar, Thiago, vai ficar uma dúvida na cabeça dos caras, porque esse tal de Gustavo Scarpa, eu vou falar para você, que garoto esperto. Palmeiras 4, Atlético Goianiense 2. O Atlético fez 1-0 com 28 minutos, gol contra do Luan, errou 2 vezes no mesmo gol. O Palmeiras com o Zé Rafael aos 40, Gustavo Gomes e Gustavo Scarpa 42 43, 3-1. O Atlético fez um 3-2 no segundo tempo, 32 minutos, mais Gustavo Gomes. Ah, não, perdão. Estava 4-1 no primeiro tempo. Eu me esqueci aqui. Rapaz, são 4 gols em 7 minutos, meu Deus do céu. O Palmeiras continua na primeira colocação, agora com uma margem para segundo colocado, e o Atlético Goianiense está amargando lá uma briga do rebaixamento. Atlético Goianiense, Juventude no fim de semana, São Paulo e Palmeiras e São Paulo, como nós dissemos, e as duas equipes disputam no meio de semana que vem jogos super importantes em Copa do Brasil, Palmeiras e São Paulo, Atlético Goianiense e Goiás. Fechando a rodada, um 3-2 muitíssimo bom para o Avaí, Thiago, e muitíssimo ruim para o Fortaleza. Posso colocar assim? Pode, né? 7ª derrota do Fortaleza. Ainda não tem uma pressão externa no Vojvoda, mas certamente estão tendo conversas ali com a diretoria dentro do clube, né? Tem muito clube que faz as coisas em off. Apesar dele ter conseguido uma classificação histórica na Libertadores e até improvável pela situação que o Fortaleza estava, e por ele estar vivo na Copa do Brasil, ele está se mantendo por esses campeonatos, né? Porque no Brasileiro não são só os resultados, não tem jogado muito bem. Ontem também não conseguiu encaixar muito, apesar de ter chego a 2 gols. O destaque do jogo vai para o Bissoli, né? Que é um jogador que desde o Atlético Paranaense sempre soube fazer gol, né? No Atlético ele nunca foi um artilheiro, até porque o Atlético tinha essa inconstância no ataque, mas é um jogador muito bom, é um atacante para o nível do Avaí, um atacante completo, que faz a diferença, vem fazendo a diferença. A vitória do Avaí foi merecida e importantíssima, né? Porque o Avaí começou muito bem o campeonato lá em cima, aí foi caindo, que é natural, e aí vence um jogo que pode vir a ser um confronto direto, né? Pela briga para permanência, vence em casa. Vencer confronto direto é sempre primordial, né? Em casa, então, porque fora de casa você perde, você fala assim, tá bom, mas eu perdi na casa dos caras. Perder dentro da sua casa no confronto direto é algo que depois fica difícil de recuperar. Então, vitória importantíssima e merecida do Avaí, Juninho.
Ah, sem dúvida, o Avaí fez 6 pontos nesta semana e saiu da linha de proximidade de rebaixamento, está em sétimo lugar, não tenho dúvida nenhuma. A sua descrição para esse jogo foi muito importante, o destaque do Bissoli, né? Muriqui fez 1-0 32, 2-0 39 o Bissoli, como foi dito, como o Thiago descreveu. 43 o Robson diminuiu. Segundo tempo, o empate com o Moisés 19, mais o terceiro gol do Bissoli, o terceiro gol do Avaí, segundo do Bissoli, trouxe resultado definitivo. Avaí em sétimo, Fortaleza em 20º, cheio de problemas, não sabemos o que vai acontecer. Realmente analisar o Fortaleza é um risco, porque isso aí está bem num lugar e ruim no outro, no mesmo ano, na mesma hora, é muito complicado. O Avaí joga fora de casa com o Fluminense, o Fortaleza recebe o América no Castelão, vai arrumar um rolo nesse jogo, um jogo com cara de fácil e aquele jogo, como sempre, complicado. Na Copa do Brasil, nós teremos o Fortaleza contra o Ceará também no meio de semana, o que é muitíssimo complicado. O Vinícius vai trazer para nós agora uma passada na classificação, para a gente acelerar para finalizar. Olha lá, Palmeiras, descrevemos bem o Palmeiras, 25 em primeiro, Corinthians 22, Internacional subiu muito, 21, o Atlético Paranaense consolidado ali em cima, o São Paulo também consolidado, vamos dizer, e o Atlético com sinais claros que alguma coisa estranha está acontecendo, porque o time de um segundo lugar há um tempo atrás, o time está todo atabalhoado. O Avaí foi dito agora, o último jogo da rodada, fez esse resultado, subiu bem. O Santos se mantém ali numa briga, o Bragantino cresceu muito, o Flamengo vem chegando, e na segunda parte da tabela, aquela coisa que é muitíssimo complicado, porque olha lá, Fluminense com 15, olha lá, Thiago, Fluminense com 15, Coritiba, América Mineiro, Botafogo e Ceará seguramente no fim de semana vai ter uma inversão de posição aqui que vai ser muito complicado. Agora, Thiago, só para finalizar na tabela aí de classificação, os times de médio para menor definitivamente não vão sair lá de baixo, né? A briga vai acabar ficando aí. Fortaleza, cada rodada que passa, a gente começa a perceber que realmente não vai ser aquele mesmo Fortaleza do último Campeonato Brasileiro, né? Vai ser difícil chegar lá em cima. Já está 7 pontos, né, atrás do primeiro time fora da zona, que é o Goiás. E aí, esses times aí, o Atlético é o primeiro da zona, tem 13, e o Fluminense é o 11º, tem 15. Então, vai ter mudança, na minha opinião, dentro da zona, né, inclusive. Pode ter mudança, sim, é uma vitória do Atlético que joga em casa. É bem possível, então tem que ficar ligado, tem que ligar alerta, porque até comentaram isso no jogo, não lembro qual jogo da rodada que foi, a gente já está na 12ª rodada, a gente está mais perto do final do turno do que do começo, né? Então, não é mais aquele, nas próximas 3 rodadas a gente vê como que vai estar, não tem mais isso no campeonato, né? Agora é ganhar ou ganhar, e o alerta está ligado para todo mundo. Muito bom. Vinícius vai trazer para nós agora a próxima rodada, 13ª, uma passada rápida lá, Ceará, Cuiabá e Ceará, no sábado, também Santos e Bragantino, um jogo interessante na Vila Belmiro, um jogo com cara de muitos gols, né, Thiago? Pode ter certeza que esse jogo aí vai sair gol, não tenho dúvida nenhuma. O Marcos Leonardo voltando bem, o Arthur mandando bem, o Atlético Mineiro e Flamengo, um jogo muitíssimo interessante de saber o que vai virar no domingo, Corinthians e Goiás, um momento para o Corinthians conseguir um bom resultado e ficar mais perto do que ele pode, né, nessa briga pela primeira colocação. Um Atletiba interessante lá, Coritiba e Atlético Paranaense. Internacional fazem um jogo importante, porque o Internacional na terceira colocação imagina que o Botafogo está mais frágil, mas esse resultado do Botafogo pode ser muito complicado. Fortaleza e América, Atlético Goianiense e Juventude. Esse jogo que você sinalizou, vitória do Atlético Goianiense, vai mexer com a linha de rebaixamento, sem dúvida nenhuma. É um jogo que se o Atlético ganha, eu ganho, hein? Senão vai ficar ruim. Fluminense e Avaí fazem um jogo que não tem prognóstico, porque pode acontecer de tudo. E outro jogo sem prognóstico, São Paulo e Palmeiras. Era isso tudo que a gente queria trazer hoje, Thiago? Era isso tudo, né? Não consigo entender o porquê de colocarem um clássico na segunda à noite, né? Não consigo entender isso. Isso aí tem alguma coisa com a CBF que é por conta dos pay-per-view, não sei, porque vai ter na mesma hora vai ter Galo, Flamengo e Atletiba, então não tem como assistir os dois, né? Então já é complicado esses horários que a CBF coloca, sempre complicando um pouco na hora de acompanhar os melhores jogos, porque acaba batendo o horário.
Mas a gente falou tudo que tinha para falar da rodada passada. Essa rodada ela tem alguns jogos muito equilibrados e em outros tem favoritos claros, né? Então a gente tem que ficar atento porque tem tudo para ter mudança no G4, no meio da tabela, na classificação para Sul ali, na zona de rebaixamento, então tem que ficar ligado sim. A rodada vai ser muito boa e vai ter muita coisa para falar também, Juninho. É muito legal. Hoje, 17 de junho de 2022, uma sexta-feira. Temos provas ainda no começo da semana, né, Thiago? Esses caras não param com esses tais de provas aí, ô rapaz. Esse do Enem aí, vou mandar aqueles dois moleques inteligentes lá para defender a nossa bronca, né? Você entra comigo nessa parada? Entro, né? É importante, é importante. Então tá bom, gente. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, passando a limpo a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, projetando, descrevendo a classificação e projetando o que pode acontecer na 13ª, com alguns clássicos e jogos importantes interestaduais, né, entre os principais times do Campeonato Brasileiro, da Série A especificamente. Mais uma vez o trabalho do Vinícius Falquete foi uma maravilha, muito bom, porque nos permite dar uma sequência legal. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham aqui no YouTube, no Facebook. Tem os pitacos agora que eu estou dando lá no TikTok também. Tem o Tá Na Hora do Esporte. Gente, o que não falta é esporte na minha vida. Tenha um ótimo fim de semana. Curta a família, é muito importante a família. Eu estou curtindo, minha família está em casa, está cheio de gente aqui, cheio de barulho, aquela coisa. E muito obrigado a vocês. Tenham um ótimo fim de semana. Um grande abraço. Tchau.